O que você faria se aos 25 anos descobrisse que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Enquanto estacionava a limusine em frente àquela casa simples no subúrbio de São Paulo, ajeitei meu terno Armani e verifiquei os documentos de execução hipotecária. Meu coração batia descompassado, não pela responsabilidade de representar o banco em mais um leilão, mas porque o endereço na pasta, coincidentemente, era o mesmo que aparecia em meu único objeto de infância. Uma pulseirinha desbotada com meu nome e um endereço gravados. Aquele dia foi louco. Tô dentro da limusine preta, cortando São Paulo igual dona do mundo, checando os papéis para tomar mais uma casa de algum coitado que não pagou o banco. Ajeitei meu terno caríssimo, desses que custam 3 meses de aluguel de um trabalhador normal, e conferi o endereço. Eu, Beatriz Almeida, a carrasca mais temida do banco, indo fazer o serviço sujo que ninguém quer fazer. Tirar gente de casa e dormir tranquila depois. Pelo menos era o que eu pensava que conseguiria naquele dia. Paulo, prepara os documentos aí. Mandei pro meu assistente, que me seguia feito cachorrinho adestrado. Quero resolver isso antes do almoço. Tenho reunião com a chefia às 2. Coitado achava que eu não percebia o olhar de julgamento dele. Mas e daí? No mundo do dinheiro, o sentimento é pra otário, pra quem acaba do lado errado dos meus papéis de despejo. Na Avenida Paulista dizem que tenho coração de pedoutora. Fazer o quê? Para sobreviver naquele ninho de cobras que chamam de mercado financeiro, é cada um por si e o diabo que carregue o resto. Por algum motivo maluco, ou talvez o destino querendo zoar com a minha cara, levei comigo naquela manhã a única lembrança da minha infância. Uma pulseirinha desbotada de hospital que encontrei nas minhas coisas do orfanato. Um treco sem valor que contrariava tudo o que eu era hoje. Tinha meu nome e um endereço gravado, que eu nunca tinha visitado. Por que carreguei aquilo? Nem eu mesma sabia. Talvez fosse intuição, sei lá. Como se algo estivesse me empurrando pro abismo que ia mudar minha vida para sempre. Você já sentiu que carregava a chave de um segredo que nem sabia que existia? Sempre que eu ia despejar alguém, lembrava do Lar Esperança. Nome irônico pra caramba, porque de esperança aquele lugar não tinha nada. Cresci naquelas paredes descascadas na periferia de São Paulo, onde o sol nunca parecia aquecer o coração de ninguém. Dona Clotilde, a diretora, rezava o terço toda manhã antes de servir nosso mingau frio. Seus pais morreram num acidente, Beatriz. Agradeça a Deus por ter um teto. Ela repetia, enquanto eu engolia o mingau e as lágrimas, acreditando na mentira. Foi naquele depósito de crianças esquecidas que aprendi a não confiar em ninguém. Estude e trabalhe, conquiste. Virou meu mantra desde os 8 anos, quando saquei que ninguém ia me tirar daquele buraco. E foi o que fiz. Primeira da classe em tudo. Bolsa integral na USP. 3 trampos ao mesmo tempo para me manter, dormindo 4 horas por noite durante anos. Ergui meu castelo de diplomas e salários enquanto via as outras crianças do orfanato, uma por uma, desistindo dos sonhos e se contentando com as migalhas que o mundo jogava. Nunca mais volte, ouvi uma mãe gritar para a filha na porta do orfanato uma vez. Aquela cena ficou marcada a ferro e fogo na minha cabeça, não por dó da menina, mas pelo medo que senti de que meus próprios pais tivessem feito isso comigo, antes do tal acidente. Será que Dona Clotilde estava escondendo algo pior? Enterrei essas perguntas bem fundo na minha mente e joguei por cima a terra da indiferença. Era mais fácil acreditar que eram gente boa que morreu do que pensar que simplesmente não me quiseram. E agora, olha a ironia. Eu era a pessoa que batia nas portas para dizer: Rua, essa casa não é mais sua. Eu percebia a ironia, mas fingia não ver, como quem finge não ver mendigo na calçada do bairro chique. O banco me recrutou ainda na faculdade. Viram em mim o que os outros temiam. Zero piedade. Você não pisca ao calcular quanto uma família vai ter que pagar de juros sobre juros, disse o cara do RH na entrevista, como se fosse elogio. E era mesmo. Números eram só números para mim. Enquanto meus colegas ficavam com dó do desespero alheio, eu seguia em frente, louca por resultados, desesperada por reconhecimento. Em 5 anos, saí do estágio direto para a diretoria de execuções hipotecárias. Um recorde, diziam nos corredores. A dama de ferro da Paulista, falavam pelas costas. Eu ouvia,
e no fundo gostava. Minha cobertura nos jardins, que paguei à vista aos 32 anos, era tipo um troféu da minha vitória sobre o abandono. Um apartamento gigante e vazio, decorado por um designer famoso que cobrou uma fortuna para criar um ambiente minimalista contemporâneo. Jeito chique de dizer sem alma nem calor. Paredes brancas, móveis italianos caríssimos, obras de arte compradas em leilão, não porque eu gostava, mas porque alguém disse que iam valorizar. Tudo calculado, igual os juros que eu cobrava dos inadimplentes. Eu dormia em lençóis caros pra caramba, mas o sono nunca vinha fácil. É o preço do sucesso. Mentia pra mim mesma, tomando mais um remédio pra dormir. Beatriz, esse mês você arrebentou a meta em 47%, anunciou o Dr. Augusto Mendes, meu chefe e mentor, na última reunião. Sorriu com aqueles dentes perfeitos que custaram o preço de um carro popular. Vamos comemorar hoje à noite? Aquela pergunta dele sempre tinha um duplo sentido, um que eu ignorava de propósito. Não que me faltasse ambição para usar qualquer recurso para subir na carreira, mas tinha algo no Augusto que me dava nojo. Talvez fossem os olhos dele, sempre avaliando quanto cada pessoa valia. Infelizmente tenho compromisso, respondi, pensando no vinho caro que ia beber sozinha no meu AP, olhando a cidade que conquistei às custas de lágrimas. Dos outros, e secretamente das minhas também. Você já se perguntou se o sucesso vale mesmo a solidão que geralmente vem junto? As reuniões de planejamento de despejos rolavam às segundas, 8 da manhã, no 3 andares do andar daquele prédio espelhado na Paulista. Naquela segunda, enquanto os executivos se amontoavam na mesa oval com seus cafés importados, eu já tinha estudado cada caso. O lote 47 tem potencial para recuperar 12 milhões em ativos, falei, olhando a planilha que já tinha decorado. São 23 imóveis, 18 deles com famílias ainda morando. Falei de gente como quem fala de imóveis que precisam ser removidos. Era isso que o banco queria de mim. E quanto ao lado social? Perguntou uma analista novata, recém-chegada da área de responsabilidade social. Coitada inocente que ainda não tinha aprendido as regras do jogo. Rolou um silêncio constrangedor, seguido de risadinhas. O lado social, respondi bem devagar. É assunto para o pessoal do marketing, que vai transformar nosso lucro em fotinhas de crianças sorridentes nos relatórios anuais. Dr. Augusto concordou com a cabeça, olhos brilhando como professor orgulhoso. Exatamente, Beatriz. Aqui a gente calcula juros, não lágrimas. A novata se encolheu na cadeira, aprendendo sua primeira lição no templo do dinheiro. No final da reunião, Teresa Álvares, minha maior rival desde que tomei dela a promoção para a diretoria, chegou perto com aquele sorriso falso que mal escondia suas garras. Beatriz querida, soube que você mesma vai executar a hipoteca daquele casal de velhinhos no Ipiranga. Não acha que isso está abaixo do seu cargo? A preocupação falsa dela era transparente como as janelas do escritório. Alguns casos merecem atenção especial. Respondi sem explicar por quê. A real é que algo naquele endereço tinha despertado minha curiosidade. Uma coincidência que minha parte racional se recusava a aceitar, mas que meu instinto não conseguia ignorar. Era o mesmo endereço da minha pulseira de criança. Só coincidência, pensava eu, sem imaginar que o destino raramente usa coincidências à toa. Você já sentiu que estava sendo guiado para algo que ia mudar tudo o que você acreditava sobre si mesmo? Temos uma aposta neste trimestre, anunciou Ricardo, o diretor financeiro, enquanto rodavam uísques caros em copos de cristal no happy hour não oficial do banco. Era quinta-feira, dia em que os chefões se reuniam no bar da cobertura para comemorar as desgraças da semana. Quem conseguir o maior número de despejos efetivos ganha um fim de semana no resort em Angra. Risadas gordas encheram o ambiente enquanto eu olhava o gelo derretendo no meu copo, igual tinha derretido minha humanidade ao longo dos anos. Beatriz tá quieta hoje, provocou Paulo, aquele que morria de inveja da minha posição desde o primeiro dia. Será que finalmente achou sua consciência perdida? Dr. Augusto colocou a mão no meu ombro, um gesto que parecia paternal, mas carregava todas as segundas intenções dele. Nossa Beatriz está só concentrada na grande execução de amanhã, né? Os dedos dele apertaram de leve, uma pressão que dizia que ele esperava resultados. Um caso especial, continuou.
Idosos que tentaram todos os recursos possíveis. Mas regras são regras. O que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu tinha passado a noite anterior pesquisando aquele endereço, aquele casal, tentando entender por que meu coração, normalmente tão silencioso, batia descompassado cada vez que pensava naquela execução específica. "Um brinde à nossa campeã de despejos!" gritou Teresa, levantando a taça de champanhe com falsa animação. Os outros seguiram, e eu forcei um sorriso que não chegava aos olhos. "Que amanhã seja só mais um dia de sucesso pro banco", completou ela me encarando, como se sentisse minha hesitação. Bebi um gole demorado, sentindo o líquido queimar minha garganta, igual as dúvidas queimavam minhas certezas. Pela primeira vez em anos me perguntei, e se eu só dessa vez não seguisse o protocolo? Se deixasse a humanidade que tanto lutei para esconder vir à tona? Mas logo afastei esses pensamentos. Fraqueza não era opção para quem cresceu num orfanato e jurou nunca mais ser vulnerável. Amanhã seria só mais um dia, mais uma casa, mais uma família. Ou não? Você já teve a sensação de estar na beirada de um buraco que você mesmo cavou? A limusine parou em frente ao número 237 da Rua das Acácias, no Ipiranga, bairro de classe média que já viu dias melhores. Agora misturava casas antigas com predinhos sem elevador. Dispensei o motorista. Volta em 1 hora. E fiquei uns minutos olhando a casa simples. Pintura azul desbotada, jardim mal cuidado, cortinas de renda nas janelas. Tão diferente das mansões que eu costumava executar. Mas, por alguma razão, aquela casa específica fazia meu estômago revirar. Respirei fundo, ajeitei meu terno perfeito, minha armadura contra sentimentos, e passei pelo portãozinho de ferro que rangeu como se protestasse contra a minha invasão. Foi então que vi um balanço de madeira pendurado na velha mangueira do jardim, enferrujado, abandonado, balançando de leve com o vento de setembro. Uma imagem apareceu na minha cabeça, tão real que parei no meio do caminho. Uma menininha de vestido amarelo, rindo enquanto alguém a empurrava cada vez mais alto. "Mais, papai, mais alto!" Balancei a cabeça confusa. De onde tinha vindo aquilo? Eu nunca tive um pai me empurrando no balanço. Nunca tive quintal com mangueira. Nunca. Ou tive? Por que aquele cheiro de manga madura parecia tão familiar? Por que meus olhos encheram de lágrimas na frente de um simples balanço velho? "Seja profissional", murmurei para mim mesma, forçando meus pés a seguirem até a porta. O som da campainha ecoou dentro da casa como um aviso de perigo. Passos lentos se aproximaram, e a porta abriu mostrando uma senhora de uns 70 anos, cabelos grisalhos num coque simples, olheiras fundas marcando um rosto que, apesar do cansaço, ainda guardava traços de uma beleza tranquila. Os olhos dela, castanhos iguais aos meus, me estudaram por um segundo antes de se arregalarem em choque. Algo no olhar dela me desestabilizou completamente. "Posso ajudar?" perguntou com voz tremida, uma mão apoiada na porta como se precisasse de apoio para não cair. "Sou Beatriz Almeida do banco." Me apresentei como um robô, mas as palavras pareciam estranhas na minha boca, como se eu estivesse mentindo, como se eu fosse outra pessoa naquele momento. A mulher ficou pálida. "Beatriz", repetiu num sussurro. E então, virando para dentro da casa, gritou com uma urgência que me assustou. "José! José! Vem aqui agora!" O que tinha naquele chamado desesperado que fez meu coração disparar, como se reconhecesse um perigo antigo esquecido? Quando o velho apareceu na porta, quase caí para trás, apoiado numa bengala, todo curvado, mas com um par de olhos que, juro por Deus, pareciam uma versão masculina dos meus. Ele deixou cair uma xícara que estourou em 1000 pedaços no chão. "Meu Deus do céu, é ela, Carmen! Nossa Bia voltou!" Fiquei paralisada, como se tivessem jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Bia? Ninguém me chamava assim. Ninguém, exceto quem? Uma memória tentava surgir, mas escorregava como sabão molhado entre meus dedos. "Acho que estão me confundindo com outra pessoa", falei, tentando recuperar meu tom profissional, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. "Sou representante do banco.
vim tratar da execução hipotecária do imóvel. Tirei os documentos da pasta, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei cair alguns papéis. Que diabos estava acontecendo comigo? Eu, a executora de ferro que já tinha despejado famílias inteiras sem piscar, agora mal conseguia segurar uns papéis na frente de dois velhinhos? A mulher não tirava os olhos de mim, como se tivesse visto um fantasma. José, olha para ela, é a nossa menina, insistiu a senhora, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. O velho pegou os óculos do bolso e me examinou de cima a baixo. O mesmo nariz, os mesmos olhos, até o jeito de levantar a sobrancelha. Algo dentro de mim começou a rachar. Uma parede que nem sabia que existia. Olhei em volta, desesperada, e foi quando vi na parede uma foto emoldurada. Uma garotinha de uns 5 anos, com vestido amarelo, sorrindo num balanço de madeira. A mesma menina da minha visão no jardim. E o mais assustador, essa menina era a cara da minha foto de infância no orfanato. Você já sentiu que toda a sua vida foi uma mentira? Entrem, por favor. Pedi, esquecendo completamente que era a casa deles, não minha. Estava tão confusa que nem sabia mais o que falava. Sentamos na sala simples, mas limpa e organizada. Móveis antigos bem cuidados, fotos de família nas paredes. Os dois velhinhos me olhavam como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Podem me explicar o que está acontecendo? Perguntei enquanto meu cérebro tentava processar que eu, a mulher que veio tirar a casa deles, estava sendo recebida como uma filha pródiga que volta para casa. Você é nossa filha, Beatriz, disse a senhora. Carmen, segurando minhas mãos entre as dela, mãos envelhecidas pelo tempo, mas quentes e familiares. Você desapareceu do nosso quintal quando tinha 5 anos. Procuramos em todo lugar, fomos em delegacias, contratamos detetives, aparecemos em programas de TV. Ela apontou para uma parede cheia de recortes de jornal amarelados. Menina desaparece do quintal de casa. Pais desesperados buscam filha há 1 ano. Meu estômago deu um nó. Mas Dona Clotilde disse que vocês me abandonaram no orfanato. Disse que gritaram, nunca mais volte. Foi aí que José, meu pai, levantou com dificuldade, apoiado na bengala. Essa mulher destruiu nossas vidas, falou, com a voz embargada de raiva e dor. Descobrimos anos depois que ela fazia parte de uma quadrilha que roubava crianças. Quando a polícia finalmente a pegou, ela já tinha destruído dezenas de famílias. Ele pegou um artigo de jornal mais recente. Ex-diretora de orfanato é presa por tráfico de crianças. A foto mostrava Dona Clotilde, aquela que eu achava que tinha me salvado. Ela vendia algumas crianças para adoção ilegal no exterior. As outras, como você, ficavam no orfanato dela para que recebesse verbas do governo por cada órfão. Quanto mais crianças, mais dinheiro. Sentei pesadamente no sofá, tentando absorver aquilo tudo. Toda a minha vida era uma mentira. Não era órfã. Não fui abandonada. Fui roubada. Mas por que vocês nunca me encontraram? Perguntei, enquanto as lágrimas que reprimi por 20 anos começavam a embaralhar minha visão. Carmen sentou ao meu lado, tocando meu rosto como se fosse um tesouro delicado. Ela mudou seu sobrenome nos documentos, falsificou tudo, e quando a polícia finalmente nos chamou anos depois, nos mostraram... Deus, é tão difícil dizer isso. José terminou a frase. Eles nos mostraram uma certidão de óbito. Disseram que você tinha morrido num acidente de carro junto com sua família adotiva. Mostraram fotos de um corpo. Era parecido com você. Estávamos tão desesperados. Ele começou a chorar, aquele tipo de choro que vem lá do fundo, de um homem que guardou a dor por décadas. Mas nunca acreditamos totalmente. Por isso nunca nos mudamos daqui. Por isso nunca jogamos fora suas coisas. Sempre esperamos que, de alguma forma, você encontrasse o caminho de volta. Carmen abriu uma caixa que estava em cima da mesa. Dentro, um vestido amarelo pequeno, dobrado com cuidado. É o vestido que você usava no dia em que sumiu. Lavei e guardei, esperando que um dia... Ela não conseguiu terminar a frase. Peguei o vestido e meu corpo inteiro reconheceu aquele pedaço de tecido. Tem mais uma coisa, ela continuou, tirando da caixa um saquinho plástico. De dentro,
Retirou uma pulseirinha de hospital idêntica à que eu carregava na bolsa. Seu pai fez essa pulseira quando você nasceu. Gravou nosso endereço nela por segurança. Você a usava no dia em que desapareceu. Vendemos tudo o que tínhamos, contou José, abrindo um álbum de recortes e documentos. Carro, móveis, empenhamos as alianças. Tudo para pagar detetives, advogados, viagens para procurar pistas sobre você. As páginas mostravam comprovantes de pagamentos enormes, fichas de investigadores particulares e relatórios policiais. Cheguei a ser preso, ele continuou. Acreditavam que a gente tinha te machucado ou abandonado. Passei uma semana na cadeia até conseguirmos provar nossa inocência. Carmen segurou minha mão com mais força. Eu era professora da rede estadual. Seu pai era metalúrgico na Ford do ABC. Tínhamos uma vida simples, mas estável. Depois que você sumiu, perdi o emprego porque não conseguia mais trabalhar. Seu pai teve um colapso nervoso e foi afastado. Vivemos de bicos por anos. Olhei em volta e vi vestígios de uma vida de classe média que foi se desfazendo aos poucos. Um sofá que já foi bom, mas está remendado. Cortinas antigas, mas limpas. A TV pequena e ultrapassada. E agora o banco vai tomar nossa casa, completou José com amargura. A última coisa que nos restou. O lugar onde você deu seus primeiros passos, onde comemoramos seus aniversários, onde esperamos por você por 20 anos. A ironia da situação era tão cruel que parecia uma piada de mau gosto do destino. Eu, a filha que eles pensaram ter perdido para sempre, voltando não para um reencontro feliz, mas para tirar o último pedaço de esperança deles. Como é que eu ia contar que estava ali para despejar meus próprios pais? Como explicar que me tornei exatamente o tipo de pessoa que destrói famílias como a nossa foi destruída? Olha só como o mundo dá voltas. Eu, que cresci me sentindo descartada, agora era a ferramenta usada para descartar os outros. O banco não quer nem saber, desabafou José, mostrando as cartas de cobrança. Pagamos direitinho por 23 anos. Aí vieram as despesas médicas. Ele arregaçou a calça e mostrou uma prótese na perna. Perdi a perna num acidente na fábrica depois que voltei a trabalhar. O plano de saúde não cobriu tudo. Tivemos que escolher entre remédios e prestações. Carmen completou. Tentamos refinanciar, negociar, pedir carência, mas o banco só envia cartas automáticas e ninguém nos atende pessoalmente. Nisso reconheci a tática do meu próprio departamento. Eu mesma tinha desenhado o sistema de desumanização do inadimplente. Sem contato pessoal, só comunicações escritas, nenhuma chance real de negociação. Tudo para que os executores, como eu, não vissem rostos, apenas números. As pessoas ricas têm assessores, advogados, conhecem os diretores dos bancos, falou Carmen. Nós, trabalhadores, somos só números. Quando o dinheiro acaba, o sistema nos cospe fora como bagaço de cana no engenho. Pensei em Teresa, Ricardo e os outros no banco brindando com champanhe de R$ 500 a garrafa enquanto apostavam quantas famílias conseguiriam despejar. Pensei em Dr. Augusto com seu sorriso predatório. Eu tinha me tornado um deles. Pior, eu tinha me tornado a melhor deles, a mais eficiente em arrancar gente de suas casas. E tudo porque acreditava numa mentira. Tudo porque achei que o mundo tinha sido cruel comigo primeiro. Então eu tinha o direito de ser cruel de volta. Qual é o valor da dívida? Perguntei, tentando manter a voz firme. José me entregou o último comunicado do banco. R$ 157 mil. Quase 3 meses do meu salário. Uma ninharia para quem tinha um apartamento de 3 milhões de reais nos Jardins. Meu celular não parava de tocar. Era Teresa, depois Augusto, depois o próprio diretor do banco. Desliguei o aparelho. Não conseguia pensar direito. Lá fora, o motorista da limusine provavelmente já estava impaciente. Vocês têm algo que comprove que sou sua filha? Perguntei, ainda não acreditando totalmente. José foi mancando até um armário antigo e voltou com uma caixinha de madeira. Dentro, uma escova de cabelo pequena, dessas de criança, com alguns fios de cabelo. Guardamos para o caso da polícia precisar de DNA algum dia. Carmen abriu uma gaveta e tirou minha certidão de nascimento original. Beatriz Mendonça, li em voz alta. Mendonça, não Almeida. Olhei minha carteira de identidade.
Beatriz Almeida. Um nome inventado, uma identidade construída sobre mentiras. Vocês têm uma foto de vocês comigo? Algo que prove que éramos uma família? José pegou o álbum de fotos. Nas primeiras páginas, lá estava eu, bebê no colo da mãe na maternidade, dando os primeiros passos apoiada no sofá desta mesma sala, soprando velhinhas no meu aniversário de 3 anos, no colo do pai no zoológico de São Paulo, e a última, eu no balanço, de vestido amarelo, sorrindo, um dia antes de desaparecer. Olhei para aquelas fotos e algo estranho aconteceu. Comecei a me lembrar. Não tudo, mas flashes. O gosto do bolo de chocolate que Carmen fazia. As histórias que José contava antes de dormir. A sensação de voar alto no balanço. A música que tocava no rádio da cozinha enquanto Carmen preparava o jantar. Eu lembro. Sussurrei incrédula. Eu lembro do cachorro do vizinho que me dava medo. Lembro da cerca amarela. Lembro... Parei, porque uma lembrança mais sombria surgiu. Uma mulher me oferecendo um sorvete no portão, me dizendo que minha mãe tinha autorizado, me levando embora enquanto eu lambia o sorvete sem entender o que estava acontecendo. Dona Clotilde. A mulher que destruiu nossas vidas. Minha cabeça estava um turbilhão. Num lado da balança, 20 anos de carreira construída sobre a crença de que tinha sido abandonada e que o mundo me devia. Do outro, meus pais biológicos prestes a perder a última coisa que lhes restava. E pior, pelas minhas mãos. O celular voltou a tocar. Eu tinha ligado de novo só para ver as horas. Era Augusto pela 10ª vez. Atendi. Beatriz, que diabos está acontecendo? A execução deveria ter levado 30 minutos, e você está aí há 2 horas. O motorista disse que você mandou ele esperar. Estou negociando, respondi vagamente. Negociando? Desde quando executamos negociamos? Ele perguntou, a voz subindo uma oitava. Essa execução é prioridade para o conselho. Ricardo apostou que você seria rápida e eficiente como sempre. Senti nojo. Apostou. Eles estavam apostando no sofrimento da minha família. Vou resolver do meu jeito, respondi, e desliguei na cara dele, algo que jamais teria feito no passado. Problemas no trabalho? Perguntou José, me observando com aqueles olhos tão parecidos com os meus. Algo assim, respondi, tentando ganhar tempo para pensar. Será que eu poderia simplesmente pagar a dívida deles? Transferir o dinheiro agora mesmo? Mas isso seria admitir que sou a filha deles, e o banco certamente veria conflito de interesses. Eu seria demitida, investigada, talvez até processada por fraude. Tudo que construí desabaria como um castelo de cartas. Por outro lado, como eu poderia seguir com a execução sabendo o que sabia agora? Como eu poderia olhar no espelho depois de despejar meus próprios pais? A campainha tocou, me dando um susto. Quando José abriu a porta, lá estava Teresa Alvarez em pessoa, com seu terninho impecável e seu sorriso de cobra. Beatriz, querida! Dr. Augusto ficou preocupado e me pediu para vir ajudar. Podemos conversar lá fora um minuto? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha me puxado para o jardim. Que palhaçada é essa? Você tá sabotando a execução? O conselho tá esperando o resultado e você tá tomando cafezinho com os velhinhos? A situação é mais complicada do que parece, tentei explicar. Mas como dizer a verdade sem soar completamente maluca? Estou analisando se há base jurídica para uma renegociação. Teresa riu na minha cara. Desde quando você se importa com isso? Você é a rainha do gelo, lembra? A pessoa que executou uma família no dia de Natal ano passado. Ela tirou os documentos da própria pasta. Trouxe uma cópia. Se você não consegue fazer o serviço, eu faço. Arranquei os papéis da mão dela. Eu resolvo isso, Teresa. Volte para o banco e diga que estou conduzindo o processo do meu jeito. Ela estreitou os olhos, desconfiada. O que está acontecendo com você? Primeiro recusa o convite do Augusto. Agora isso... Tem alguma coisa estranha. Esses velhos te ofereceram dinheiro? Porque isso seria antiético e ilegal, você sabe. A ironia dela falando de ética quase me fez rir. Apenas me dê mais tempo, pedi, tentando parecer no controle. 2 horas, e não volte antes disso. Ela saiu contrariada, não sem antes me dar um aviso. O Augusto mandou dizer que se você não concluir isso hoje,
ele virá pessoalmente amanhã com a polícia. E disse também para te lembrar que seu período probatório na diretoria só termina no mês que vem. Uma pena jogar fora uma carreira tão promissora por causa de um casal de velhos, não acha? E entrou no carro preto que a esperava, deixando no ar a ameaça mal disfarçada. Eu tinha poucas horas para decidir o rumo da minha vida e da vida dos meus pais. Voltei para dentro da casa sentindo o peso do mundo nas costas. Carmen tinha preparado um café, daqueles cheirosos que só mãe sabe fazer. O cheiro me transportou instantaneamente para a infância que tentei lembrar por tanto tempo. Toma, filha, você parece cansada. Filha, uma palavra tão simples, mas que soava estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Vocês realmente acreditam que sou a Beatriz de vocês? E se eu fosse apenas parecida? E se fosse coincidência? José balançou a cabeça resoluto. Pai reconhece filho. Não é só a aparência, é o jeito que você franze a testa quando está pensando, igualzinho eu. É o formato das mãos, iguais às da sua mãe. São pequenos detalhes que nenhum estranho notaria. Ele pegou minha mão e colocou sobre a cicatriz em seu pulso. Vê isso? Ganhei tentando consertar seu balanço quando você tinha 4 anos. Você chorou mais que eu quando viu o sangue. Tem coisas que não se esquecem, nem depois de 20 anos. Carmen trouxe uma caixinha azul desbotada. E tem isso. Acho que é a prova final, se você ainda duvida. Dentro da caixa, um par de brincos pequenos de ouro, formato de estrela. Eram seus. Presente de aniversário de 5 anos, uma semana antes de... você sabe. Olhei aqueles brincos e senti uma pontada no lóbulo da orelha esquerda. Eu perdi um deles brincando no quintal. Falei, a memória surgindo do nada. Você ficou brava comigo. Carmen arregalou os olhos, surpresa e emocionada. Sim. Você chorou e procuramos o dia inteiro, mas nunca encontramos. Como poderia saber disso se não fosse você? A verdade era inegável. Eu havia encontrado minha família verdadeira. E agora, o que fazer? Contar a verdade sobre quem eu era e por que estava ali. Arriscar tudo o que conquistei para salvá-los? Ou seguir o protocolo, assinar os papéis e viver para sempre com o peso de ter despejado meus próprios pais? Como pode o destino ser tão cruel e irônico? Tanta gente no mundo, tantas casas para executar, e o banco me mandou justamente para a dos meus pais. Coincidência? Castigo? Ou seria uma chance de redenção, de consertar o que estava errado não só na minha vida, mas em todo o sistema cruel que eu ajudei a construir? Olhei para o relógio. 5 da tarde. Teresa voltaria em menos de 1 hora. Augusto já tinha mandado 3 mensagens ameaçadoras. O mundo que construí estava desmoronando à minha volta, e por mais irônico que pareça, isso não me assustava tanto quanto deveria. Preciso contar uma coisa, falei finalmente, sentando entre meus pais no sofá velho. Não vim aqui por acaso, vim porque sou a pessoa que o banco mandou para tomar a casa de vocês. Os dois me olharam confusos, sem entender direito. Você trabalha para o banco? Perguntou José, franzindo a testa. Do mesmo jeito que eu faço quando estou processando uma informação difícil. Não só trabalho, sou diretora do Departamento de Execuções Hipotecárias. Sou a pessoa que decide quais casas o banco vai tomar e quando. Carmen levou a mão à boca, finalmente entendendo. Você veio para nos despejar? Nossa própria filha? Eu não sabia, respondi, as lágrimas escorrendo agora sem controle. Juro que não sabia quem vocês eram. Fui criada acreditando que tinha sido abandonada, que meus pais não me queriam. Cresci com raiva, com mágoa. Me tornei essa pessoa fria que tira casas de família sem pensar 2 vezes. Minha voz falhou. Me tornei o monstro que destruiu nossa família, igualzinha àquela mulher que me roubou de vocês. José segurou minha mão com força, seus olhos cheios de compreensão, não de julgamento. Você não sabia, filha. Não foi sua culpa. Tenho 2 horas para decidir o que fazer, expliquei, mostrando as mensagens ameaçadoras no celular. Se eu não executar a hipoteca, vão mandar outra pessoa amanhã. Provavelmente vou perder meu emprego por conflito de interesses. Posso até ser processada se tentar interferir. Carmen,
com aquela sabedoria que só mães têm, perguntou baixinho: E se você pagar nossa dívida? Você parece bem-sucedida. Pensei nisso, respondi. Tenho o dinheiro. Poderia transferir agora mesmo e quitar tudo. Mas o banco vai investigar. Vão descobrir que vocês são meus pais biológicos. Vão dizer que fraudei o sistema. José balançou a cabeça indignado. Esse mundo tá de cabeça para baixo mesmo. Ajudar os próprios pais virou crime agora? No meu tempo, isso se chamava honrar pai e mãe. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Minha conta poupança tinha muito mais que os R$ 157 mil necessários. Um clique e poderia resolver tudo. Mas então perdi tudo o que construí. Meu apartamento nos Jardins, meu cargo de diretora, meu status. Tudo o que achei importante durante anos. Por outro lado, o que era tudo isso comparado à família que pensei ter perdido para sempre? O que valia mais? O império que construí sobre mentiras ou a chance de reconstruir minha verdadeira história? Tá decidido, falei, digitando a senha no aplicativo. Vou transferir o dinheiro agora mesmo. Que se dane o banco. Meus dedos tremiam enquanto eu preenchia os dados. Quando estava prestes a confirmar, o celular tocou. Era Augusto. Melhor atender, murmurei. Último ato de diretora responsável. Coloquei no viva voz. Beatriz, o conselho está reunido esperando notícias. Por favor, diga que você já resolveu essa situação. Resolvi sim, Augusto. Respondi, sentindo uma calma estranha me dominar. Mas não do jeito que vocês esperavam. Estou enviando minha carta de demissão por e-mail neste exato momento. E antes que você pergunte, sim, descobri que os inadimplentes são meus pais biológicos, dos quais fui separada por um crime. E sim, estou quitando a dívida deles agora mesmo. Pode me processar se quiser. Tenho provas de DNA. Desliguei na cara dele, sentindo um prazer que nunca tinha experimentado antes. Libertação. Confirmei a transferência e mostrei a tela para meus pais. Pronto. A casa é de vocês de novo, sem dívidas. Carmen chorava. José também. Eu estava arruinada profissionalmente. Provavelmente seria processada. Teria que vender meu apartamento para pagar advogados. E mesmo assim, nunca me senti tão rica na vida. Vocês aceitariam se eu quisesse voltar para casa? Pelo menos até resolver essa bagunça toda? José se levantou com dificuldade, apoiado na bengala. Foi até uma porta que estava fechada. Abriu-a lentamente, revelando um quarto de criança intocado. Cama pequena com colcha rosa, bonecas alinhadas na prateleira, desenhos infantis pregados na parede. Seu quarto, exatamente como você deixou há 20 anos, só esperando você voltar. Carmen me abraçou por trás. Pode ficar o tempo que quiser, afinal, sempre foi sua casa. 3 meses se passaram desde aquele dia louco em que fui executar uma hipoteca e acabei encontrando minha vida verdadeira. Como esperado, o banco me processou por conflito de interesses. Contratei uma advogada especializada em direitos humanos, justamente o tipo de profissional que eu ridicularizava antes. Surpreendentemente, quando a história vazou para a imprensa, virei uma espécie de heroína improvável. Executiva de banco encontra pais biológicos durante despejo e abandona a carreira para salvá-los. O vídeo que gravei contando minha história viralizou. Depoimentos de outras famílias separadas pelo esquema de Dona Clotilde começaram a surgir. Uma produtora de documentários me procurou querendo contar nossa história. Fui convidada para dar palestras sobre ética corporativa. Irônico, não? Eu, que tinha sido o símbolo da frieza corporativa, agora falando sobre humanização do sistema financeiro. O banco, pressionado pela opinião pública, retirou o processo. Típico, quando a imagem está em jogo, até os tubarões viram golfinhos. A vida dá voltas, não é? Comentou José, lendo o jornal onde minha foto aparecia na seção de economia. De executora a executada, e agora quase uma celebridade. O Carmen, sempre mais prática, respondeu enquanto regava as plantas. O importante é que estamos juntos de novo. O resto é detalhe. E ela tinha razão, como mães geralmente têm. Eu havia perdido muito. Meu cargo, meu apartamento, que tive que vender,
meu estilo de vida luxuoso. Mas ganhei algo que dinheiro nenhum poderia comprar: minha verdadeira identidade. Você trocaria todo o seu sucesso pela chance de corrigir uma mentira que definiu sua vida inteira? Ironicamente, acabei recebendo convites de outros bancos para trabalhar na criação de programas de renegociação mais humanos. Queremos sua perspectiva única, diziam os e-mails. Perspectiva única? Eu simplesmente tinha experimentado os dois lados do balcão: o poder e a impotência, a frieza do sistema e o desespero de quem está prestes a perder tudo. Aceitei uma proposta, com uma condição. Parte do meu trabalho seria dar assistência gratuita a famílias em situação de vulnerabilidade financeira. É quase como se o destino tivesse um plano maluco para você, não acha? Comentou Teresa, minha ex-rival, quando nos encontramos por acaso num café. Ela tinha sido promovida para meu antigo cargo, mas parecia menos satisfeita do que imaginava que estaria. Você parece feliz, mesmo tendo perdido tudo. Sorri, pensando em como ela ainda não entendia. Não perdi tudo, Teresa. Perdi o que achava importante e ganhei o que realmente importa. Talvez um dia você entenda. Nas palestras que comecei a dar em escolas públicas sobre educação financeira, sempre contava minha história como exemplo dos dois Brasis que existem: o dos banqueiros e o dos bancários, o dos que executam e o dos que são executados. Nossa sociedade é construída em cima de um sistema que transforma tragédias em números, eu explicava. E isso só muda quando essas tragédias ganham rostos, nomes, histórias. No mundo corporativo me chamavam de traidora. Nas comunidades, de heroína. A verdade? Eu não era nem uma coisa nem outra. Era apenas alguém tentando consertar um pequeno pedaço do sistema quebrado que ajudei a sustentar por tanto tempo. Ontem à noite, depois do jantar, Carmen faz o melhor frango com quiabo do mundo, diga-se de passagem. Estávamos sentados na varanda, observando as estrelas. José contava para mim as mesmas histórias da minha infância que eu fingia ter esquecido. Memórias que foram roubadas de nós por 20 anos agora estavam sendo reconstruídas, peça por peça, palavra por palavra. Sabe o que mais me espanta? Comentei, segurando a mão enrugada da minha mãe. Como o acaso age de formas misteriosas. Acaso? José riu balançando a cabeça. Nada disso foi acaso, filha. Sua mãe rezou por 20 anos para Santa Rita dos Impossíveis. Prometeu que se te encontrássemos, construiríamos uma capela no quintal. Carmen deu um tapinha no braço dele, envergonhada. Não precisa contar isso, José. Ele continuou, ignorando os protestos dela. Não tenho dúvidas de que alguma força maior te trouxe de volta para nós. E justamente na hora em que mais precisávamos. Olhei para o céu estrelado, pensando se havia mesmo um plano maior ou se era apenas o acaso cruel brincando com nossas vidas. Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. Eu, que passei a vida acreditando ser uma órfã rejeitada, descobri que sempre fui filha amada. Eu, que construí uma carreira tirando casas das pessoas, acabei salvando a única casa que realmente importava: a minha. E então, pessoal? O que vocês fariam se descobrissem que toda a história que contaram sobre vocês era uma mentira? Abandonariam tudo o que construíram para recomeçar? São 7 da manhã e estou sentada no velho balanço do quintal, aquele mesmo que despertou as primeiras memórias quando cheguei aqui. Meu pai, ainda é estranho dizer isso, mas cada vez mais natural, consertou e pintou ele de amarelo, como era no seu tempo de menina, disse ele. Balançando levemente, observo o nascer do sol que ilumina o pequeno bairro do Ipiranga, tão diferente da vista do meu antigo apartamento nos Jardins. Ontem recebi uma proposta tentadora. Uma ONG internacional quer que eu lidere um projeto global de reestruturação de dívidas para famílias em situação vulnerável. Salário altíssimo, status, viagens internacionais. Quase tudo que eu tinha antes, mas agora com propósito. José e Carmen me incentivaram a aceitar. Você pode ajudar muita gente, disseram eles, sempre pensando nos outros antes de si mesmos. Mas isso significaria me mudar, deixá-los novamente. Vamos com você, sugeriu Carmen. Já perdemos 20 anos.
Não queremos perder mais nenhum dia. A vida é engraçada, não é? Às vezes a gente passa anos construindo muros em volta do coração, acreditando que está se protegendo, quando na verdade está apenas se aprisionando. Destruí famílias acreditando que a minha tinha sido destruída. Machuquei pessoas pensando que tinha sido machucada, e no final, descobri que a maior mentira não estava no mundo lá fora, mas dentro de mim mesma. Se você está ouvindo isso e se perguntando se vale a pena derrubar seus próprios muros, posso dizer que sim, vale. Dói como o inferno, você perde muito pelo caminho. Mas o que ganha? O que ganha não tem preço. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que sua vida inteira foi baseada numa mentira? Continuaria vivendo a mentira confortável ou arriscaria tudo pela verdade dolorosa?